Olá a todos, eu sou o autor deste canal. Certifiquem-se de assistir a este vídeo até o fim. A nossa história de hoje será sobre como uma mulher economizou dinheiro por 10 anos para cumprir uma promessa ao marido. O azulejo estava partido há 10 anos. Não o canto, não uma peça solta que cede com o tempo e o uso. Era uma fissura diagonal precisa, quase geométrica, que atravessava o terceiro quadrado da segunda fileira da parede norte da cozinha, exatamente na altura em que a mão toca a parede quando se entra pelo corredor com as compras. E Fernanda passava por ela todos os dias há 10 anos, com aquela consciência periférica das coisas que estão tão dentro da vida cotidiana que deixaram de ser vistas, mas nunca deixaram de estar, como uma palavra que se sabe de cor e que só existe quando se precisa dela. O marido tinha dito que ia arranjar quando tivesse dinheiro limpo. As palavras exatas eram essas: dinheiro limpo. Dito com a seriedade específica de um homem de 24 anos que havia crescido a ver o pai fazer as coisas de atalho e havia decidido, com aquela teimosia quieta dos que se formam em oposição ao que viram, que na sua casa as coisas iam ser feitas da forma certa ou não iam ser feitas. Ela tinha acreditado nele, não com a ingenuidade de quem não vê as dificuldades. Via. Sabia que o dinheiro limpo demorava mais do que o dinheiro rápido. Sabia que havia meses em que o rim éria e que a promessa ficava para o mês seguinte, mas com a confiança de quem conhece o fundo de uma pessoa e sabe que esse fundo é sólido, mesmo quando a superfície ondula. Ele morreu 2 anos depois, num acidente de trabalho, numa manhã de março, com o céu completamente limpo. E a fissura ficou. Ficou como ficam as coisas dos mortos que amamos. Intocáveis, não por reverência, mas por uma espécie de paralisia gentil, a incapacidade de mexer no que era deles, sem sentir que se está a apagar alguma coisa que não devia ser apagada. Fernanda tinha 32 anos agora. Casara aos 20, enviuvar aos 22, tinha passado 10 anos a construir uma vida que era funcional e era sua e que tinha em si os contornos exatos da pessoa que a adversidade vai fazendo de nós quando não temos outra opção além de continuar. Cabelo escuro e ondulado que ela usava apanhado durante o dia e solto à noite. Olhos de um castanho vivo que o cansaço não tinha ainda conseguido aprofundar, porque havia nela uma resistência física ao cansaço, que era provavelmente metade constituição e metade escolha, e uma barriga de 7 meses que crescia com aquela soberania quieta das coisas que não pedem permissão para existir. O filho tinha vindo de uma relação que durou menos do que devia, e acabou antes de ela saber que havia um filho a caminho. Não com drama, não com traição, com aquela dissolução lenta das coisas que simplesmente não são o que precisam de ser. E quando ele foi, ela não foi atrás, porque havia coisas que não se perseguem quando a pessoa que vai não olha para trás. Soube da gravidez sozinha, num bathroom de farmácia, às 8 da manhã, com as mãos frias. E ficou parada com o teste na mão, durante um tempo que não me viu a fazer o inventário de tudo o que não estava preparado e de tudo o que não precisava de estar, porque a vida não esperava por preparação. Depois foi trabalhar. Era o que havia para fazer. Na semana anterior, tinha aberto a gaveta debaixo do guarda-louça, tirado a lata de biscoitos de aveia, onde guardava o dinheiro que havia poupado ao longo de 10 anos, em quantias que iam dos 50 € nos meses bons aos 10 nos meses que não eram bons, contado as notas com as mãos que tremiam ligeiramente, não de medo, mas de qualquer coisa que ainda não tinha nome preciso. A emoção específica de cumprir uma promessa feita a alguém que não está para a ver cumprida. E tinha ligado para a primeira empresa da lista, depois para a segunda, depois para a terceira. Os preços vinham sempre mais altos do que esperava, com aquele arredondamento para cima específico das pessoas que olham para uma mulher sozinha com barriga à frente e calculam quanto ela está disposta a pagar para não ter de lidar com o problema mais tempo. O quarto número da lista era um nome só, Álvaro, com um número de telemóvel e 3 palavras escritas a caneta azul por baixo, na letra redonda e decidida da vizinha, dores que lhe tinha dado. Trabalha com cuidado. Fernanda ficou a olhar para aquelas 3 palavras durante um momento mais longo do que era necessário. Não eram muito,
como recomendação. Eram tudo. Álvaro chegou na segunda-feira de manhã com 10 minutos de antecedência, o que Fernanda notou porque era o tipo de detalhe que diz mais sobre uma pessoa do que a maioria das conversas longas que as pessoas têm para se apresentarem e que no final não disseram nada que ficasse. Não tocou a campainha logo. Ficou um momento junto ao portão com a caixa de ferramentas pousada no chão ao lado e as mãos livres, a olhar para a fachada da casa com uma atenção que ela observou da janela da sala sem que ele soubesse. Não era a atenção de quem está a calcular trabalho e material e horas. Era mais lenta do que isso, mais deliberada. A atenção de quem está a ler uma coisa, a perceber a história de um lugar antes de meter as mãos nele. Como se a casa fosse um texto e ele estivesse a fazer uma primeira leitura cuidadosa antes de decidir como ia trabalhar com ela. Tinha 27 anos e uma beleza que não entrava numa divisão, exigindo ser notada. Era a beleza que aparece quando se está perto o suficiente e quieto o suficiente para ver os detalhes que não se apresentam, que ficam à espera de serem encontrados. Maxilar firme, com uma assimetria pequena do lado esquerdo, que tornava o rosto mais interessante do que seria sem ela. Olhos escuros de um castanho quase preto, com aquela qualidade de quem está sempre a processar mais do que o que está a dizer. Sobrancelhas que se juntavam levemente quando estava a pensar,
com uma intensidade que ele claramente não controlava, porque não sabia o que acontecia. Mãos grandes, com calos honestamente acumulados ao longo de anos de trabalho real. Não os calos superficiais de uma ou duas estações, mas os calos que entram na pele e ficam, que são parte da mão e não algo que a mão tem. Era alto, com os ombros levemente curvados, da forma específica de quem cresceu a trabalhar em espaços baixos e aprendeu a encolher-se sem que ninguém pedisse. E havia nessa curvatura algo que ela reconheceu, sem conseguir imediatamente nomear. O gesto físico de quem aprendeu cedo que a sua presença era um peso que os outros carregavam por favor, e que havia incorporado essa aprendizagem no modo como ocupava o espaço. Nunca demais, sempre com aquela contenção de quem não quer incomodar, mesmo quando há espaço de sobra para estar. Tocou a campainha exatamente à hora. Fernanda abriu a porta com a barriga à frente. 7 meses não se disfarçavam, nem havia razão para disfarçar. E ele olhou para ela com aquela breve recalibração que as pessoas fazem quando a realidade é diferente da que imaginaram. O ajuste rápido das expectativas que dura meio segundo e que ela aprendera a ler em toda a gente que chegava à sua porta pela primeira vez naquele estado. Álvaro fez a recalibração e não fez mais nada. Não houve comentário sobre a barriga que metade das pessoas não conseguia suprimir. Não houve o olhar de avaliação que perguntava sem perguntar onde estava o pai. Não houve a hesitação que às vezes aparecia nos homens mais novos quando percebiam que iam trabalhar sozinhos numa casa com uma mulher sozinha e grávida, como se isso fosse uma situação que precisava de ser gerida. Ele olhou para a porta da entrada, que tinha um batente torto, perguntou se podia ver a cozinha, e quando ela lhe deu caminho, passou por ela com um cheiro de madeira e de detergente limpo, que ela não ficou a analisar, porque não havia nada que precisasse de ser analisado.
Álvaro passou 2 horas na casa sem falar muito além do necessário. E o que era necessário era dito com uma precisão que não deixava margem a mal-entendidos, mas que não era fria. Era o modo de quem respeita o tempo de ambos o suficiente para não o desperdiçar em palavras que não acrescentam. Ia de divisão em divisão, com aquela metodologia quieta de quem aprendeu a ver os problemas em camadas sobrepostas. O que se vê à superfície, o que a superfície está a esconder, o que está por baixo do que está a ser escondido. E tocava nas paredes com os nós dos dedos fechados. Ouvia o som com a cabeça levemente inclinada. Anotava no bloco de papel do bolso traseiro com uma caneta esferográfica azul que clicava automaticamente antes de escrever. O clique tão incorporado no gesto que devia de acontecer sem consciência. Na cozinha ficou mais tempo. Ficou em frente ao azulejo partido durante um momento que a Fernanda, da porta, achou longo. Não desconfortavelmente longo, mas o tipo de longo que significa que há ali uma atenção real a acontecer. Não a simulação de atenção que precede um orçamento. Ficou com a cabeça inclinada para a direita. Olhou para a fissura de perto, depois de mais longe. Depois tocou nela com a ponta do indicador e ficou quieto, como se estivesse a ouvir alguma coisa que a fissura dizia e que só chegava pelo tacto. Não disse nada sobre ela. Continuou. Quando acabou, voltou à cozinha, pousou o bloco aberto na mesa com a lista do que havia para fazer, escrita em letra pequena e regular, e foi dizendo cada item com a mesma voz direta com que dizia tudo. A canalização debaixo do lava-loiça tinha uma fuga lenta que ia acelerar com a umidade do inverno, o que significava que havia que a tratar agora e não depois. 3 azulejos da parede norte precisavam de ser substituídos, sendo que um deles era o da fissura que tinha 10 anos, mas cujo problema original não era o azulejo, mas a argamassa por baixo que tinha cedido e que, ao ceder, tinha partido o azulejo por cima. O rodapé do corredor tinha umidade na base suficiente para causar problemas nos próximos 2 invernos se não fosse tratada antes. E havia uma viga no tecto da casa de banho que estava a trabalhar a um ângulo errado e que convinha reforçar antes que desse sinal visível, porque quando as vigas dão sinal visível, o trabalho é o dobro. Depois disse o preço com a mesma naturalidade com que tinha dito o resto. Um número que tinha depois uma explicação de como era composto, materiais separados da mão de obra, sem nada embrulhado no mesmo valor para não ser questionado. Fernando ouviu o número e ficou em silêncio 2 ou 3 segundos, que eram mais do que 2 ou 3 segundos, com a mão pousada na barriga, no gesto que fazia desde que a barriga tinha ficado grande o suficiente para ser pousada, não por conforto, por hábito, pelo mesmo hábito com que se põe a mão no ombro de alguém que está ao lado. O número era mais baixo do que qualquer um dos 3 anteriores, mais baixo do que ela tinha calculado. Baixo de um modo que não encaixava em nenhum dos padrões que havia aprendido a esperar das pessoas que vêm fazer orçamentos para casas de mulheres sozinhas. Perguntou se havia engano. Ele disse que não havia. Ela perguntou por que razão era menos do que as outras propostas. Ele ficou em silêncio um momento. Não o silêncio de quem não tem resposta, mas o de quem tem mais do que uma resposta verdadeira e está a pesar qual delas dar. Disse que havia casas que mereciam ser tratadas com respeito e que esse respeito não era razão para cobrar mais, era razão para cobrar o que era justo. Não acrescentou nada. Fernanda ficou com aquela resposta na cabeça durante os 3 dias que se seguiram, desdobrando-a com cuidado, procurando nela o que não estava à superfície, tentando perceber se era honestidade simples, a honestidade rara de quem não precisa de extrair o máximo de cada situação, ou se havia por baixo alguma outra coisa que ela ainda não sabia nomear e que não estava certa de querer nomear. Disse que sim.
Álvaro começou na terça-feira, antes de ela ter acabado o café. Não bateu a porta cedo. Chegou a hora combinada, que era às 8, e eram às 8, quando ela abriu a porta com a chave ainda na mão. E havia nessa pontualidade repetida uma consistência que ela foi registrando, não como pensamento, mas como sensação acumulada. A forma como certas pessoas vão ficando mais reais à medida que confirmam que são o que pareciam ser. Trabalhava com uma concentração que não excluía tudo à volta, mas que organizava tudo à volta de acordo com uma hierarquia clara que ela foi percebendo ao longo dos primeiros dias. O trabalho primeiro, com toda a atenção que merecia, e o resto encaixava no que sobrava de forma natural, sem ser forçado. Havia uma rádio pequena que trouxe no segundo dia numa mochila preta desgastada e que pousou no canto da bancada da cozinha, a um volume calibrado para ser ouvido sem competir com o pensamento. Músicas que Fernanda não reconhecia logo, guitarras acústicas e uma voz de homem que cantava de algum sítio fundo e antigo. E ela ficava na sala ou no quarto e ouvia-as de longe, com aquela atenção periférica que se dá às coisas que nos afetam antes de decidirmos se queremos ser afetadas. Às vezes, ia à cozinha buscar água ou verificar como ia o trabalho, e ficava parada mais tempo do que era necessário a observar as mãos dele. Não com intenção consciente, não como decisão, mas com a atenção involuntária que certas coisas convocam sem pedir autorização. A forma como segurava o formão com os 4 dedos e o polegar em ângulos específicos que distribuíam a força uniformemente, o modo como batia com o martelo no cinzel exatamente no ponto certo para que o azulejo cedesse sem que os vizinhos rachadassem também, a paciência com que limpava cada superfície antes de passar à fase seguinte, como se cada fase do trabalho tivesse o seu encerramento próprio, que merecia ser respeitado antes de a próxima começar. Havia uma tarde em que ele tinha ficado parado em frente à parede de azulejos durante um tempo longo, depois de ter removido o partido e os 2 adjacentes, com as mãos nos bolsos das calças de trabalho e o olhar naquele espaço vazio de um modo que ela reconheceu como o olhar de quem está a imaginar o que vai lá estar. Não o resultado final do trabalho, mas qualquer outra coisa. Alguma coisa que a parede estava a dizer àquele homem que ela não estava a ouvir. Perguntou, da porta, o que estava a ver. Ele ficou um segundo sem responder. Depois disse: "Estou a ver onde a argamassa se deu primeiro." A resposta era técnica e era verdade. E havia nela, ao mesmo tempo, outra camada que ela não foi buscar porque não era o momento. Na quinta-feira de manhã, ela trouxe 2 cafés sem ter pensado muito nisso. Fez para ela, fez para ele, saiu da cozinha com os 2 e pousou um ao lado das ferramentas dele com uma naturalidade que só depois de o ter feito ela notou que tinha, como se já fosse um hábito, quando tinha 3 dias. Ele disse obrigado, sem interromper o que estava a fazer. Bebeu quando houve pausa no trabalho. E havia naquele gesto simples e sem cerimónia uma naturalidade recíproca que era mais difícil de gerir do que qualquer complicação, porque as complicações têm ângulos que permitem defesa e as coisas naturais e simples não deixam onde se apoiar.
Ao quinto dia, o filho deu um pontapé forte e visível. A barriga moveu-se numa onda lenta que Fernanda não tentou disfarçar, porque estava ao nono mês e havia uma fase depois da qual o corpo deixa de pedir permissão para fazer o que faz, e simplesmente faz. Álvaro estava a medir o rodapé do corredor com a fita métrica e viu. Ficou quieto um segundo, com a fita ainda esticada entre os dedos. Depois perguntou, com aquela voz direta e sem ornamento que tinha para tudo, se era menino ou menina. Ela disse que era menino. Ele assentiu com a seriedade com que assentia às coisas que considerava importantes. Não um assentimento rápido de cortesia, o assentimento de quem recebeu uma informação e a colocou no sítio certo dentro de si. Enrolou a fita métrica. Perguntou como se ia chamar. Ela disse que ainda não tinha decidido. Tinha uma lista, tinha pesado hipóteses, mas cada nome que experimentava ficava à distância de uma coisa que ainda não tinha nome para o nome certo, se é que isso fazia sentido. Ele disse que fazia sentido. Ficaram em silêncio durante um bocado. O tipo de silêncio que existe entre duas pessoas que partilham um espaço há dias suficientes para que o silêncio tenha deixado de ser constrangimento e se tenha tornado simplesmente o ar daquele corredor naquela hora. E depois ela disse, sem ter planeado dizer, que o pai não estava, não morreu. Foi-se embora antes de saber. Antes de haver um teste numa casa de banho de farmácia, às 8 da manhã. E ela não foi atrás, porque havia coisas que não se perseguem quando a pessoa que vai não olha para trás, porque se olhasse para trás, não ia. Álvaro pousou a fita métrica no chão com cuidado. O clique suave do metal contra as madeiras do soalho. Ficou de costas para ela durante 2 ou 3 segundos, que eram mais do que 2 ou 3 segundos. Eram o tempo de alguém a receber alguma coisa com a atenção que merecia, antes de responder. Depois virou-se. Olhou-a diretamente com aqueles olhos escuros, que tinham a qualidade de não desviar quando havia alguma coisa que merecia ser olhada de frente. Com a diretidade de quem decidiu há muito tempo que olhar as coisas de frente é mais honesto do que olhá-las de lado, mesmo quando de frente é mais difícil. E disse: o menino vai ter a mãe que tem. E isso chega. Não havia naquelas palavras o conforto fácil de quem diz o que acha que a pessoa precisa de ouvir para se sentir melhor. Havia a convicção simples e inabalável de quem diz o que considera verdade. E a diferença entre as duas coisas era a que mais importava. Era a diferença entre uma mão estendida de cortesia e uma mão estendida de facto. Fernanda ficou parada no corredor com aquelas palavras dentro dela durante um momento que não mediu. Não disse nada, não porque não houvesse nada a dizer, mas porque havia demasiado e nenhuma das coisas que havia estava pronta para ser dita em voz alta. Depois foi para a sala, sentou-se na cadeira que era dela há 10 anos, pousou as mãos na barriga e ficou a ouvir a rádio pequena que chegava da cozinha, com aquela voz de homem que cantava de um sítio fundo e antigo, e deixou que as palavras de Álvaro assentassem dentro dela no ritmo que precisavam para assentar.
Havia coisas que Álvaro não dizia e que ela foi aprendendo a ler nos intervalos entre as palavras. Não por análise deliberada, não como projeto consciente, mas pela acumulação de dias e de pequenos detalhes que se juntam sem pedir permissão até formarem um padrão que a pessoa de repente vê inteiro, quando antes só via os fragmentos. Não falava da família de um modo que sugeria ausência ou dor. Falava de forma que sugeria que havia decidido não falar, e havia uma diferença entre as duas coisas que ela reconhecia porque havia assuntos na sua própria vida que tratava da mesma forma. Não usava telemóvel durante o trabalho, a não ser para medir ângulos, com uma aplicação que apontava para as vigas do tecto e devolvia números. E havia nessa ausência de distração digital algo que ela notou porque era raro. Porque a maioria das pessoas que trabalhavam sozinhas numa casa enchiam o silêncio com o telemóvel do mesmo modo que enchiam os outros silêncios da vida. E Álvaro não enchia. Ficava com o silêncio. Trabalhava dentro dele. Parecia preferir as paredes às notificações. Havia um momento ao fim do dia, quando estava a arrumar as ferramentas na caixa, com aquela ordem específica que tinha e que ela foi aprendendo a reconhecer, os formões por tamanho, as lixas por grão, as chaves por comprimento, em que ficava uns segundos parado com as mãos na caixa, sem guardar nada, a olhar para o trabalho do dia com uma expressão que ela foi aprendendo a distinguir do cansaço normal. Não era o cansaço de quem trabalhou muito. Era o balanço de quem está a verificar se fez bem, se fez o suficiente, se o que fez durar. Numa tarde, enquanto a argamassa dos azulejos novos secava e havia uma hora de espera que não podia ser preenchida com outra tarefa, ele foi sentar-se nos degraus da porta do quintal e ficou a olhar para as plantas que ela tinha em vasos ao longo da parede sul. Tomilho, alecrim, hortelã que crescia com aquela agressividade territorial que o hortelã tem em relação ao espaço dos outros, e no canto, num vaso grande de barro, uma roseira antiga que o marido tinha plantado no primeiro ano de casados e que continuava a dar rosas todos os agostos, com uma obstinação que Fernanda achava ao mesmo tempo comovente e ligeiramente assustadora. Ela foi ter com ele sem saber bem porquê. Não havia razão prática. E sentou-se a 2 degraus de distância, com a barriga entre os dois como uma presença que pertencia a nenhum e aos dois. Ele apontou para a roseira e perguntou há quantos anos estava ali. Ela disse 10. Ele ficou em silêncio um momento, com o olhar na rosa antiga, uma rosa de cor entre o rosa e o vermelho escuro, que ela nunca tinha conseguido identificar com precisão. E depois disse, com aquela voz baixa com que dizia as coisas que não eram nem grandes nem pequenas, mas que ficavam. As rosas que sobrevivem aos invernos difíceis dão flores diferentes das outras. Ela não perguntou o que queria dizer com aquilo. Sabia o que queria dizer. E havia na certeza de que ela sabia. E no facto de que ele não tinha explicado, porque sabia que ela sabia, qualquer coisa que era mais íntima do que qualquer explicação poderia ter sido.
Na sexta-feira à noite choveu com a intensidade súbita que o Alentejo tem por vezes no outono. Sem aviso, sem progressão lenta que permita preparação, a chuva que decide de repente que vai chover de verdade e o faz com a seriedade de quem tem assunto pendente. Fernanda estava deitada a ler, com a barriga a tornar cada posição experimental, quando ouviu a água. Um som fino e regular, que não era a chuva na janela, mas era dentro da casa. E ela levantou-se com a lentidão específica dos 7 meses avançados, que transformam o ato de sair da cama numa negociação com o próprio corpo. Foi à casa de banho, viu o fio de água que escorria pela parede a partir de um ponto próximo da viga que Álvaro havia reforçado, mas que precisava ainda de mais um dia de trabalho para ficar completamente estanque. Foi buscar um alguidar, pousou no lugar certo, ficou parada no corredor às 11h45 da noite, com o telemóvel na mão e o número de Álvaro no ecrã. Ficou assim durante 2 minutos completos, com o dedo sobre o nome, a fazer o cálculo específico que as mulheres fazem quando estão prestes a pedir ajuda a um homem que não é obrigado a dar ajuda. O cálculo de o que é legítimo e o que é demasiado. E onde está a linha entre os dois, quando o contexto não é claro e a linha não está marcada. Havia uma parte dela que dizia que era tarde e que a infiltração estava contida e que de manhã havia de estar lá à hora combinada de qualquer forma. Havia outra parte que dizia que havia água a entrar na casa e um menino a 7 semanas de nascer e que havia um número no telemóvel de uma pessoa que conhecia a viga melhor do que ninguém. A primeira parte ganhou. Foi para a cama. Dormiu pouco e mal, com o som do alguidar a pingar a ritmo irregular que entrava nos sonhos e saía deles. De manhã, às 7h22, antes do café, antes de estar completamente acordada, ouviu bater à porta com aquela batida específica de quem não está a verificar se há alguém, mas de quem sabe que há. Era Álvaro, com a caixa de ferramentas e as calças de trabalho que tinham claramente sido vestidas à pressa. Não a pressa de quem não se importa, a pressa de quem se importa demais para perder tempo a ser cuidadoso com as calças. Ela percebeu naquele segundo que a Dores tinha mandado mensagem. A Dores, que via tudo da janela da sala que dava para o quintal de Fernanda, que tinha o número de Álvaro, porque era ela que lhe tinha recomendado, que tinha visto a luz acesa na casa de banho perto da meia-noite e tinha agido porque era o que se fazia quando se via algo assim. Havia naquele encadeamento de cuidados, da Dores que viu, para o Álvaro que veio, para a porta às 7h22 com ferramentas na mão, qualquer coisa que ela não estava preparada para receber com a graça que merecia e que recebeu de qualquer forma, porque não havia alternativa e porque às vezes não estar preparada é a única forma honesta de receber certas coisas. Ele entrou, foi diretamente à casa de banho, olhou para a viga, olhou para o alguidar com a água de uma noite inteira, olhou para ela com aqueles olhos que não desviavam e disse apenas: devia ter ligado. Ela disse que eram quase meia-noite. Ele disse: eu sei. E no eu sei havia tudo. Havia a informação clara de que meia-noite não era a variável relevante. Havia a recusa gentil e absoluta do argumento que ela tinha usado para não ligar. E havia por baixo disso, numa camada que ela guardou sem a examinar naquele momento, porque não era um momento, a informação implícita de que havia situações em que a hora não determinava a disponibilidade e que ela tinha um número para essas situações e que usá-lo não era demasiado.
A Dodge tinha 72 anos. Vivia sozinha desde que o marido morrera 12 anos antes e tinha a clareza direta e, por vezes, desconcertante das pessoas que chegaram a uma idade em que o tempo já não é abundante o suficiente para ser desperdiçado com reveios ou com a gestão das impressões que causam nos outros. Vinha tomar café com Fernanda às terças e às quintas desde a morte do marido dela. Não porque Fernanda pedisse, porque Fernanda não pedia, mas porque Dores havia decidido que era necessário, e o que Dores decidia que era necessário tinha uma forma silenciosa e inabalável de se tornar simplesmente o que acontecia. Tinha um lado difícil que Fernanda conhecia bem. A Dores que dava opiniões sem ter sido consultada, que comentava as escolhas de roupa com uma franqueza que não era malícia, mas que chegava ao mesmo sítio, que às vezes ficava tempo a mais e havia que encontrar formas gentis de encaminhar para a porta. Era a mesma pessoa que aparecia às 2 da manhã com o casaco por cima do pijama quando havia necessidade. Fernanda tinha aprendido a não querer uma sem a outra, porque não eram separáveis. A franqueza e a presença vinham do mesmo sítio dentro da Dores, da mesma recusa em ser menos do que era. Numa tarde de terça, depois de Álvaro ter ido embora, Dores ficou parada na cozinha, com a chávena na mão, a olhar para o azulejo novo que substituíra o partido. Liso, com a mesma cor e padrão dos vizinhos, encaixado com uma precisão que tornava quase impossível dizer onde tinha estado a fissura, sem saber de antemão. Ficou assim durante um momento longo. Depois disse, sem preâmbulo e sem olhar para Fernanda, com aquela voz que tinha para as coisas que considerava óbvias: "Este homem faz o trabalho como se a casa fosse dele." Fernanda disse que era profissional. A Dores virou-se para ela com o olhar que tinha para as respostas que considerava tecnicamente corretas e substancialmente insuficientes. Disse que profissional é quem faz o trabalho dentro do prazo e do orçamento, e apontou para o azulejo com o indicador. Disse: "Isto é outra coisa." Fernanda não respondeu, porque havia respostas que só podiam ser dadas se ela estivesse disposta a ir a lugares dentro de si onde ainda não tinha ido. E àquela hora da tarde, com as costas a doer, com a constância de quem carrega 7 meses à frente e a lista do supermercado por fazer, em cima da mesa, não era um momento para esses lugares. Mas ficou com as palavras de Dores guardadas no mesmo sítio onde guardava as de Álvaro. Num sítio que não era bem pensamento e não era bem silêncio, que era o intervalo entre os dois, onde ficam as coisas para as quais ainda não encontramos a categoria certa, mas que sabemos que não podemos deixar perder.
O trabalho acabou numa quinta-feira, ao fim da tarde, com a luz daquele tom específico que as tardes de outono no Alentejo têm, quando o verão já foi, mas o frio ainda não chegou de vez. Âmbar profundo, quase cor de mel escuro. A luz de quem sabe que vai embora e está a despedir-se sem pressa, porque as despedidas apressadas não ficam bem a ninguém. Álvaro limpou cada superfície com o mesmo cuidado com que havia tratado cada fase do trabalho. Varreu o chão da cozinha, guardou cada ferramenta na posição certa da caixa e Fernanda ficou na porta da cozinha a observar tudo aquilo com uma sensação que demorou a identificar porque não estava habituada a senti-la naquele contexto. Era luto. O luto pequeno e real das coisas que acabam, antes de termos tido tempo suficiente para nos habituar à sua existência. O luto específico de um fim que não era perda, mas que tinha o peso de uma. Ele pousou a vassoura encostada à parede, virou-se, disse com aquela simplicidade direta que tinha para tudo que estava tudo. Ela foi buscar o envelope com o dinheiro. Havia contado as notas na véspera e voltado a contar de manhã. Verificado que estava certo mais uma vez, porque havia na entrega daquele dinheiro alguma coisa que ia além da transação e que ela queria que fosse feita com rigor. Estendeu-lhe. Ele abriu o envelope, olhou para o interior durante 2 segundos, que foram mais do que 2 segundos, e disse que havia dinheiro a mais. Ela disse que não havia, que era o combinado, mais uma percentagem pelo trabalho extra da viga e pelo sábado de manhã que ele tinha vindo sem ter sido pedido. Ele disse que o sábado não contava, que a infiltração era responsabilidade sua por não ter acabado o reforço a tempo. Ela disse que não era responsabilidade de ninguém, era chuva, e que a chuva no Alentejo em outubro não era uma variável que ele controlava e, portanto, não podia ser responsabilidade sua. Ele ficou em silêncio. Havia naquele silêncio a estrutura de alguém a reconsiderar um argumento que achava que tinha, mas que estava a ver desmontar-se com a precisão quieta de alguém que não discute, mas que não cede sem razão. Ela disse: Álvaro, pega no dinheiro. E havia na forma como disse o nome qualquer coisa diferente das outras vezes que o tinha dito. Um peso ligeiramente outro. A atenção que os nomes às vezes convocam sem aviso, quando a distância entre duas pessoas diminuiu o suficiente para que os nomes signifiquem outra coisa, além de identificação. Ela ouviu-se dizê-lo e ficou quieta um momento com o que tinha ouvido. Ele pegou no envelope, guardou no bolso interior da jaqueta de trabalho, foi buscar a caixa de ferramentas. Quando chegou à porta, ficou parado com a mão na maçaneta e disse, sem se virar completamente, com o perfil visível e a voz mais baixa do que o costume: se precisar de mais alguma coisa na casa, ou quando o menino chegar e for preciso arranjar o quarto, pode ligar. Não é obrigação, é oferta. Fernanda ficou a olhar para as suas costas enquanto ele saía. E depois, ficou a olhar para a porta fechada com a mão posta na barriga, com o filho a mover-se dentro dela, com aquela presença avassaladora de algo que está prestes a começar e que não vai esperar que todas as outras coisas estejam resolvidas antes de chegar.
O azulejo novo estava na parede há 3 semanas, quando ela percebeu que o olhava de um modo diferente do que havia imaginado que o olharia. Tinha imaginado que o olharia como chegada, o ponto final de uma promessa de 10 anos, a fissura fechada, o capítulo encerrado com a solenidade discreta que os capítulos longos merecem. E havia isso. Havia a chegada e havia o encerramento. Mas havia também outra coisa que não tinha previsto. Havia o início de qualquer coisa que ainda não tinha contornos suficientemente definidos para ser nomeada. Uma coisa que tinha entrado pela porta da frente na segunda-feira de manhã, com 10 minutos de antecedência, e uma caixa de ferramentas e a voz da Dores, escrita à caneta azul num papel. Trabalha com cuidado. E que havia ficado, não fisicamente, mas da forma que certas presenças ficam, mesmo depois de saírem, que é a única forma de presença que realmente dura. O menino nasceu numa terça-feira de novembro, de madrugada, com aquela urgência que os meninos têm às vezes de aparecer antes de tudo estar pronto, como se soubessem que não vale a pena esperar pela preparação, porque a preparação nunca fica completamente pronta. A mala estava quase feita, mas não completamente. A Dorce chegou às 2 da manhã, sem ter sido chamada. Bateu à porta com aquela batida específica que tinha, o casaco por cima do pijama azul claro que Fernanda havia visto tantas vezes, que se tinha tornado parte da imagem mental que tinha da Dores, e ficou até ao fim com aquela presença sólida e silenciosa das pessoas que sabem que às vezes basta estar, sem fazer nada além de estar. O menino nasceu às 4h16, pequeno e ruidoso, e completamente ele próprio, desde o primeiro segundo, como se já soubesse exatamente quem era e estivesse apenas a confirmar. E Fernanda ficou a olhar para ele com um espanto que não diminui por ser esperado, que é sempre igual, independentemente de quantas vezes se ouve falar dele. Chamou-lhe Tomás. Não tinha planeado esse nome. Estava na lista, mas não era o favorito da lista. E depois o menino nasceu e era Tomás. Era simplesmente isso. Com a certeza inegociável das coisas que são o que são antes de serem pensadas, antes de serem escolhidas, que chegam já escolhidas e a pessoa apenas confirma. Quando voltou a casa 3 dias depois, com o Tomás no colo e a Dores ao lado com a mala e a expressão de quem está a fazer o acompanhamento que sempre fez, sem precisar de ser pedido, havia um embrulho no degrau da porta. Papel de craft castanho, atado com fio de cozinha. E preso sob o fio, um bilhete dobado ao meio. Abriu o bilhete primeiro, com uma mão, o Tomás na outra, com a Dores que não disse nada, mas ficou ao lado. Eram 3 linhas escritas com a caneta esferográfica azul que clicava antes de escrever. Parabéns. Espero que estejam os dois bem. Se o quarto precisar de alguma coisa, já sabe. Sem nome, porque havia apenas uma pessoa que sabia o endereço e tinha prometido o quarto, e escrevia com aquela economia de palavras que era dele, como as mãos eram dele, e a pontualidade era dele, e a resposta sobre as casas que mereciam respeito era dele. A Dores pegou no Tomás sem que lhe fosse pedido, porque a Dores sabia sempre o que era preciso. Fernanda abriu o embrulho com cuidado, dobrou o papel de craft, desfez o fio de cozinha com os dedos. Era um azulejo, antigo, pintado à mão com aquela irregularidade honesta do esmalte aplicado por alguém que não era máquina, com um barco azul sobre fundo branco, em que o mastro era ligeiramente torto e o mar era sugerido por 3 linhas onduladas, que podiam ser o mar ou podiam ser outra coisa, e eram as duas ao mesmo tempo. O tipo de azulejo que se encontra nas casas velhas de Portugal e que cada vez existe menos, que tem nas imperfeições toda a história de quem o fez e de quem o guardou e de quantas mãos passou antes de chegar àquela. No verso, escrito com um marcador preto em letra pequena e irregular, para o Tomás, para que saiba desde pequeno que as coisas feitas com cuidado duram. A roseira no quintal tinha uma rosa nova naquela manhã. Fora de época, novembro não era tempo de rosas. Mas a roseira que o marido tinha plantado há 10 anos fazia o que fazia sem consultar o calendário. Fernanda ficou parada no corredor, com o azulejo do barco nas mãos, durante um tempo que a Dores deixou passar sem comentário,
porque havia momentos que precisavam do seu próprio tempo, e a Doce conhecia a diferença entre esses e os outros. Depois foi à cozinha, ao pé da parede onde o azulejo partido estivera há 10 anos, e onde havia agora um azulejo novo, igual aos vizinhos. Olhou para o espaço ao lado e soube exatamente onde o barco azul ia ficar. Não ao acaso, com a certeza quieta de quem reconhece o lugar certo quando o vê, que é a mesma certeza com que se reconhecem certas outras coisas quando aparecem, sem que ninguém explique, sem que seja necessário explicar.